imbecil que odeia política será escravizado por pessoas que gostam de política. Calma aí, Platão. Como podemos escrever isso de forma elegante e formal? Basta anotar assim: o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Me diga o quanto andas que eu te direi quem és, né? Estamos aqui hoje no complexo do Ver o Peso, né? E eu escolhi esse lugar especial para fazer o vídeo, né? Dos amigos do Naime. A partir desse vídeo vai ser quem o Naime, o ladrão que está na presidência, se relaciona, né? E você tem a noção de que ele é capaz. Então, antes de entrar no assunto aí, colocar o vídeo, se inscreva no canal José Almeida, dê seu like, compartilhe ao máximo esse vídeo, né? Para que ele ganhe relevância na plataforma e assim as pessoas possam ter mais ciência do que é o ladrão de 9 dedos. E o amigo que eu vou colocar aí é o Daniel Ortega, né? Ditador da Nicarágua. Vamos ver aí a relação dele com o atual presidente da nossa nação. Infelizmente, pessoal, infelizmente, né? Então vamos ver aí, né? Essa cumplicidade e amizade de longa data, né, do ladrão de 9 dedos com Daniel Ortega. Daniel Ortega, o ditador comunista que sequestrou a Nicarágua e ordenou indiretamente e diretamente a morte de centenas de pessoas. Um tirano que acha que o país é dele, que não aceita que ninguém discorde da sua opinião e que tem uma esposa tão sanguinária quanto ele. E pior, é tratado por Lula e pelo Partido dos Trabalhadores como um companheiro e amigo político. Ortega está há absurdos 29 anos na presidência da Nicarágua, e ele mesmo admite que só sairá do governo depois da sua morte. Em cada eleição, é realizado no país um teatro democrático em que ele vence mesmo sendo temido e odiado por quase toda a população. O velho papo da esquerda que diz amar a democracia, mas que na verdade aplica a ditadura disfarçada de mentira democrática. Na última eleição presidencial da Nicarágua, Daniel Ortega estava na 8ª posição nas pesquisas presidenciais. Então, para não correr nenhum risco de perder a eleição, ele simplesmente mandou prender todos os outros candidatos que estavam na sua frente. Nos anos 60, Ortega foi um guerrilheiro responsável por diversas mortes e ataques terroristas. Como consequência, foi preso e depois se exilou em Cuba. Mas, como é costumeiro em muitos governos de esquerda, ao sair da prisão e usar outros ditadores, como Fidel Castro, como exemplo, começou a destruir todos que cruzavam à sua frente até assumir o poder absoluto. Ortega é mais um grande exemplo da esquerda caviar mundial. Ele é tão comunista de fachada que atualmente é considerado um dos políticos mais ricos da América Latina, com um patrimônio próximo dos 3 bilhões de reais. De onde será que veio esse dinheiro? Do povo. Justo no país que ele transformou no segundo país mais pobre das Américas. Quando foi eleito para o segundo mandato, para não correr o risco de perder novamente o poder, usou a tática de trazer o judiciário e os outros poderes para o seu time, formando um bloco ditatorial único. Alguém consegue ver alguma semelhança com o que está acontecendo no Brasil? Interessante. Todos esses governos ditatoriais latinos usaram a mesma estratégia. Parece receita de bolo. E, coincidentemente, é a mesma coisa que está ocorrendo no Brasil. Atualmente, a Nicarágua é o segundo país mais pobre das Américas, atrás apenas do Haiti, que foi devastado por desastres naturais. A Nicarágua, ao invés de desastres naturais, enfrenta o desastre humano da esquerda ditatorial. Ex-amigos de Ortega tiveram que fugir do país para sobreviver, e admitem que a falta de escrúpulos de Daniel o levou ao poder. Daniel Ortega já foi acusado pela própria filha de estupro, mas o crime passou em branco, pois é ele quem manda na própria justiça do país. A esposa de Ortega, uma mulher sedenta pelo poder a qualquer custo, virou as costas para a própria filha para ajudar a tomar o país. Antes de assumir a presidência, até membros do próprio partido dele que iriam concorrer às primárias acabaram morrendo de forma inesperada, de causas naturais disfarçadas. Na verdade, homicídios tratados como causas naturais, a velha técnica do envenenamento ditatorial. Em 2018, com a revolta do povo nicaragüense frente à ditadura Ortega.
Daniel e sua esposa, Rosaria, assumiram definitivamente o papel de sanguinários, prontos para condenar à morte qualquer pessoa que fosse contra o governo. Quando o povo da Nicarágua foi às ruas para reclamar dos abusos do governo, Daniel, com o aval da esposa, ordenou o assassinato de quase 400 pessoas e a prisão de mais de 1.000 oposicionistas, sem motivo algum, a não ser não concordar com Ortega. Desde então, mais de 100.000 pessoas tiveram que se exilar fora da Nicarágua para não serem presas ou mortas, e o país se tornou uma grande prisão. Um crime contra a humanidade. Recentemente, as igrejas do país foram fechadas e dezenas de bispos e demais representantes religiosos foram presos. A acusação? Acreditarem em Deus. Pois Ortega não aceita que ninguém esteja acima dele, nem Deus. E Lula? Pois é, Lula absurdamente minimiza os crimes contra a humanidade praticados por Ortega. Trata o ditador como um velho amigo e, por tabela, mesmo com perseguições, mortes, exilados, presos, Lula finge que na Nicarágua ocorre uma democracia mal compreendida pelos outros países. Uma vergonha para a história do Brasil. A aproximação de Lula com Ortega levou o Brasil a não aderir a uma declaração conjunta, assinada por mais de 50 países, que denunciaram os crimes de Daniel Ortega. Resta torcer para que não seja tarde demais para os brasileiros, assim como foi para o povo da Nicarágua. Pois a mesma receita de bolo da Venezuela e da Nicarágua já foi colocada em prática por aqui também. A única diferença é que no bolo brasileiro prometeram colocar picanha. Viram aí a relação, né, do ex-presidiário com o Daniel Ortega. Essa é uma vergonha para a nossa nação, né, aceitar uma situação dessa. Um ditador que expulsou praticamente as freiras, né, bloqueou os bens da Igreja Católica e está usurpando toda a riqueza daquele país, né? E ele é um bilionário, né, sendo que a sua população está na miséria. E é isso que, infelizmente, eles querem implantar no nosso Brasil, né? Ver aí a primeira-dama, as banjas, comprando um sofá de 65 milhões. Eu não sei o que tem naquele sofá para ser tão caro, né? Então, é de indignar, né? De indignar essa situação do nosso país, porque enquanto o Nordeste, enquanto outras regiões do país estão passando apertado, elas estão esbanjando, né? A hospedagem só do casal lá na Índia agora para o G20, 2 milhões, quase 2 milhões, né? Para o contribuinte pagar. Isso é revoltante. Nós, como cidadão, não podemos aceitar essa situação, né, de descaso com o dinheiro público. Então, eu fico indignado, né? Deixo aqui no repúdio a minha insatisfação, e todos aqueles que têm os 2 neurônios e que usam eles repudiam essa situação do nosso país. Enquanto eles esbanjam, né, as pessoas estão precisando lá no Rio Grande do Sul, com aquela tragédia, uma tragédia que atingiu todo o estado, né, praticamente, e há mais de 40 anos não se viu uma tragédia tão grande naquele estado. E ela foi para a Índia, né? Já fez um vídeo lá que pegou mal e ela retirou das redes sociais, né? Me segura que eu vou sair dançando, enquanto o pessoal do Rio Grande do Sul estão passando aquela situação tão lastimável. Então deixa aqui meu repúdio, a minha indignação contra o governo mau caráter, né, que está lá na presidência. É aquilo, luxo para eles e miséria para a população. Essa é a tônica do socialismo, né, do comunismo que assola muitos países, né? Então, como de praxe, eu vou terminar esse vídeo com um versículo, né, da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E até a próxima. Valeu!